Olá, pessoal. Bom, vamos direto ao ponto. O que de verdade faz um portfólio de projetos ter sucesso? E a resposta, já adianto, não é só cumprir prazos. O segredo está numa coisa chamada gestão da integração. A gente vai entender aqui por que essa função é o que separa um projeto que gera valor de verdade de um que só queima dinheiro. E aqui vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que pode um atrasinho técnico, uma coisinha pequena, num único projeto, simplesmente destruir o ROI de uma estratégia inteira? Parece até um drama, um exagero, mas acreditem, não é. A resposta para isso é o que a gente chama de efeito dominó. E é exatamente como essa primeira peça cai que a gente vai investigar agora. Para começar, vamos desmistificar uma coisa muito comum, a tal da eficiência dos silos. Aquela ideia de que se cada time trabalhar isolado, mas entregar tudo no prazo, o resultado geral vai ser um sucesso. Parece fazer sentido, né? Mas na prática, isso é uma grande ilusão que esconde um risco enorme de fracasso. Olha só que interessante esse comparativo. De um lado, o cenário clássico do silo. O que a gente vê, TI, marketing, operações, todo mundo entregando no prazo, tudo verdinho no dashboard, e o resultado final? Fracasso. Um fracasso total na geração de valor. Por quê? Simples, porque eles não se falaram. Agora olha para o outro lado, o cenário sistêmico. Aqui, o jogo é outro. As dependências são mapeadas desde o começo, os marcos são sincronizados e o resultado? Não é só sucesso, é sinergia. É quando todo se torna muito, mas muito maior do que a simples soma das partes. E essa frase resume perfeitamente a ideia central. O objetivo nunca deveria ser só somar entregas individuais. Projetos que rodam isolados criam atrito, criam desperdício, frustração. Já os projetos integrados, esses sim, geram sinergia, criando um resultado final que é exponencialmente maior. Ok, então se o problema são os silos, a solução, claro, é a integração. Mas o que significa integração de verdade nesse contexto? Vamos deixar esse conceito bem claro. Segundo o PMBOK 7, integração é a arte de coordenar todos os elementos de um projeto para que eles funcionem como um sistema único, coeso. Pensa numa orquestra. Não adianta cada músico tocar a nota certa na sua partitura. Eles precisam tocar juntos, em harmonia, no tempo certo, para que a música aconteça. Com projetos é a mesma coisa. E essa integração não é uma coisa só. Ela acontece em 3 níveis. Primeiro, dentro do próprio projeto, o nível intraprojeto, alinhando fases, escopo, cronograma. Depois vem o grande desafio, o nível interprojetos, que é sincronizar várias iniciativas diferentes. E lá no topo, o nível estratégico, que é o que garante que todo esse esforço está realmente conectado com os objetivos do negócio. Certo, o conceito está claro. Mas e na prática? Como a gente faz essa integração acontecer? A chave é focar exatamente nos pontos onde os projetos se tocam, onde um depende do outro. E esses pontos têm um nome, são as interfaces. A interface é esse ponto de contato crítico. É aqui que a mágica acontece ou que o desastre comece. É o momento da verdade, onde a entrega de um projeto vira o insumo obrigatório para o próximo. É como uma corrida de revezamento. A corrida toda pode ser perdida se a passagem do bastão falhar. E muito cuidado aqui. Interface não é só coisa de TI, não é só técnica. Existem 3 tipos que a gente precisa gerenciar. A técnica, sim, que envolve código, dados, mas também a organizacional, que é a passagem de bastão de responsabilidades, de conhecimento, e a temporal, que é o encaixe perfeito dos cronogramas. Ignorar qualquer uma delas é o mesmo que plantar uma semente para o fracasso lá na frente. Para gerenciar essas interfaces, que a gente já viu que são super críticas, não dá para contar com a sorte. A gente precisa de processo, de formalização. Então, vamos dar uma olhada num checklist que ajuda a tirar a integração da teoria e a colocar na prática. E atenção, pessoal, isso aqui não é uma listinha de boas práticas que você olha e acha legal. Não, isso é um protocolo. É para ser obrigatório. Porque ele força a conversa, ele força a documentação, ele deixa claro quem é responsável pelo quê, dos dois lados, e define os critérios de aceitação, sabe? O que é pronto de verdade. Ele te obriga a ter um plano B. Basicamente, a diferença entre cruzar os dedos e torcer para dar certo e ter um plano concreto para garantir que vai dar certo. Bom, agora a gente chega no ponto que para mim é o mais importante de todos. A gente pode ter os processos mais perfeitos, as ferramentas mais caras, mas se faltar um elemento-chave, nada disso vai funcionar. E esse elemento não é uma tecnologia, é a cultura da organização.
E é aqui que a gente chega num ponto que é quase um paradoxo, sabe? O fracasso da integração, na maioria das vezes, não é por falta de software, por falta de ferramenta. O problema está no design da organização. Pensa bem, o organograma, as metas que cada departamento tem, o sistema de bônus. Muitas vezes, tudo isso está desenhado para recompensar o trabalho isolado, o eu fiz a minha parte, e sem querer acaba punindo quem tenta colaborar. Essa imagem fala por si só. Cultura sempre vai ser maior que ferramentas. Não existe licença de software no mundo que consiga consertar desconfiança entre equipes ou falta de comunicação. A solução de verdade é humana, é estrutural, não é só tecnológica. Então, como é que se constrói essa cultura? Basicamente com 3 pilares. Primeiro, KPIs compartilhados para todo mundo remar para o mesmo lado e ganhar junto. Segundo, propriedade coletiva, onde o sucesso do todo vira responsabilidade de cada um. E terceiro, transparência radical, que é criar um ambiente seguro onde as pessoas possam apontar problemas sem medo de punição para que eles sejam resolvidos por todos. E para a gente fechar, eu deixo uma pergunta para reflexão. O portfólio de projetos da organização de vocês, hoje, ele se parece mais com uma coleção de silos ou com um ecossistema integrado? Os projetos competem entre si por recursos e atenção ou eles se fortalecem? A resposta para essa pergunta não é só um diagnóstico. Ela pode ser um mapa para o sucesso estratégico de vocês no futuro.